Sobre a vitória do Flamengo na estreia do Super Mundial contra o Esperance da Tunísia. O principal aconteceu, conquistou os 3 pontos, tá ali na liderança do grupo do lado do Chelsea, e o Flamengo ele tem que fazer suas obrigações. Venceu do Esperance e tem que vencer o Los Angeles FC. Ponto. Pra quê? Pra se classificar. Não tem, claro, a obrigação de vencer o Chelsea, apesar de eu não achar o Chelsea esse bicho papão todo. Eu acho que dá pro Flamengo fazer um jogo duro contra o Chelsea, mas eu acho que o Flamengo poderia ter aproveitado melhor quando fez o primeiro gol. Jogou o adversário nas cordas, tinha que ter pressionado mais, tinha que ter feito a diferença, porque chegou a ser ameaçado. O Rossi mais uma vez foi fundamental, fez uma defesa importantíssima quando o Esperance poderia ter empatado o jogo, mas o que interessa são os 3 pontos, é a liderança do grupo, e agora se o Flamengo vencer o Los Angeles FC no terceiro jogo, ele tá classificado para as oitavas de final. E outra coisinha que é boa também, vou ganhar R$100 do Vampeta, que já vai fazer o Pix, e o Flávio Prado, que mandou mensagenzinha, dizendo que estava preocupado com a estreia do nosso Flamengo no Super Mundial, secando, vai ter que me aturar nos programas. Mas é isso, o Flamengo poderia ter jogado melhor? Sim, mas num Super Mundial como esse, primeiro Super Mundial da história, o que interessa é estrear vencendo 3 pontos e saber que se vencer o Los Angeles FC, o Flamengo tá nas oitavas e aí sim o bicho vai começar a pegar contra os europeus. Linha de passe então para falar da vitória do Flamengo 2-0 sobre o Esperance. Paulo Calçade, deu pro gasto? Você esperava mais do Flamengo contra a equipe tunisiana? Tudo bem? Olá, William. Olá, fã de esportes. Um pouquinho mais. O placar é bom, veio a vitória, primeiro jogo, a gente tem que considerar isso para todos os brasileiros. Sempre a estreia, ela é difícil. Embora sejam 3 partidas, então você tem que acordar rapidinho, senão não passa. Mas esperava um pouquinho mais, porque o Flamengo teve 70% da posse de bola e nem sempre ele oscilou ao longo do jogo. Então ele faz o primeiro gol e depois dá uma apagada no Flamengo, né? O Flamengo com a dificuldade de conectar o Pedro ao jogo, que é o cara que define. E com o Gerson, com a Arrascaeta, um passe por dentro, Jorginho bem. O Jorginho foi um belo destaque desse jogo. A estreia do Jorginho, né? Primeira partida. E o Felipe Luiz falou, ele estava bem nos treinamentos e tal. Por quê? Porque ele fez o jogo que naturalmente se faz. E ele participa. Quer vir receber dos zagueiros, entrar entre os zagueiros, ser o segundo no meio de campo numa saída de 3+2. Tal. Então o Jorginho, cara, quando o cara vem pronto, bem formado, experiente, né? Eu acho que ele vai ser um cara muito importante nesse Flamengo, nesse Mundial ainda. Mas eu esperava um pouquinho mais, porque era o controle, a posse e transformar num jogo mais efetivo, mais contundente para o adversário. Mas dá para melhorar. Mas esperava sim. Birner, 2-0. Deu a impressão que, ok, o 2-0 foi bom, porque o Flamengo também não precisava se expor muito e com muita volúpia, porque tem uma questão física, daqui a pouco tem jogo de novo e tudo. Ou o Flamengo poderia ter ampliado um pouquinho mais esse saldo aí, até para ficar mais à frente do Chelsea? Quem sabe no jogo com o Chelsea jogar pelo empate com a equipe londrina. Tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Calçade, Jean, os fãs e as fãs do esporte. Não foi para poupar a questão física, não foi nada disso, foi muito na linha do que o Calçade falou. Eu acho que a estreia tem um peso, eu acho que os jogadores estão com uma certa tensão, por isso houve, acho que a preocupação um pouco exagerada do controle, de não correr risco, que não é exatamente uma característica do Flamengo. O Felipe Luiz é um técnico que tem muita preocupação em não correr risco, mas de um jeito muito mais agressivo do que fez hoje. Achei um pouco abaixo também essa questão de acionar o Pedro, porque com os jogadores que o Flamengo tem, os volantes com muita qualidade, para você fazer a jogada por dentro, acionar o Pedro como um pivô, triangular. Ali, Arrascaeta. Tem possibilidade de fazer isso, mas eu também acho que o Flamengo vai jogar melhor o Mundial. E não estou falando isso porque é o Flamengo ou porque alguém quer ouvir, não, porque eu realmente acho. Porque se esse for o futebol do Flamengo, lamento. Pensando em ir mais longe na competição. E passa da fase de grupos. Porque, por exemplo, é óbvio que o Chelsea individualmente é superior ao Flamengo. Mas olhando quanto o Chelsea oscila, dá pra cogitar do Flamengo conseguir hoje foi um exemplo disso. A gente fala daqui a pouco sobre isso, mas hoje foi um exemplo disso. O jogo do Chelsea hoje foi de ampla oscilação. Dá pro Flamengo sonhar.
Dá pro Flamengo trabalhar bem e pegar um dia que não é o dia ideal do Chelsea e conseguir um resultado. Sim. Não é uma coisa impossível. É óbvio que, repito, individualmente o Chelsea é mais time, joga um futebol de nível mais alto porque é mais exigido na competitividade, mas dá para trabalhar melhor. Tem que jogar mais do que jogou hoje. Não dá nem para tentar ter esse controle todo com posse de bola, esse tipo de coisa, mas acho que o Felipe tem ali algum tempinho agora para trabalhar, tem o elenco nas mãos, acho que o peso da estreia saiu e vamos ver se daqui em diante o Flamengo consegue jogar um futebol melhor. Hoje jogou o suficiente para ganhar, é o que eu posso dizer. Assim, Jean, ontem a gente falou aqui dos 2 brasileiros que estrearam. Os 2 saíram com um gostinho um pouco amargo. Vamos lá, o Palmeiras porque podia ter vencido, o Botafogo venceu e isso é que importa, né? O segundo tempo do Botafogo foi um horror. Oi? O segundo tempo do Botafogo foi um horror. Mas saiu, por isso que eu falei que saiu com esse gostinho meio amargo, porque poderia ter feito saldo, já tá num grupo que a equipe é o PSG, a equipe do grupo mesmo é o PSG, que fez 4 gols, podia ter feito saldo na equipe mais fraca e tal, então saiu com aquele gostinho de quero mais. E o Flamengo hoje? Saiu com o gostinho de quero mais, saiu com aquele gostinho de podia ter sido melhor ou tá tudo bem? Então, boa noite, William. Boa noite para todos. Eu não acho que tenha saído com um gostinho amargo, embora eu tenha a mesma impressão do Calçado que poderia ter feito mais. Aliás, eu não acho nem que o Botafogo saiu com um gostinho amargo. Talvez beneficiado pela goleada do PSG sobre o Atlético. Quer dizer, a questão do saldo do Botafogo já é boa na comparação com o Atlético. Então, acho que até ele vai poder eventualmente jogar por um empate contra o Atlético de Madrid. O Palmeiras, sim, saiu com um gostinho amargo. E não acho que o Flamengo saia com um gostinho amargo, talvez seja um pouco demais. A partir do momento que, cara, é uma estreia num campeonato importante, acho que tem uma tensão mesmo de estrear nessa competição. O Flamengo sofreu muito pouco, acho que não viu quase que em momento algum o risco de perder pontos, talvez vai no começo do segundo tempo, né? Dando ali muito espaço para o ataque do Esperança pelo lado esquerdo, ali 2 chances criadas, mas também no momento em que o Esperança vivia a sua melhor fase no jogo, aí sai o segundo gol do Luiz Araújo e a parada se resolve. O que eu acho que talvez pensando um pouco em tabela, em matemática, e até porque eu acredito que um empate entre Flamengo e Chelsea não é nenhum absurdo a gente imaginar. O Chelsea não está entre os 5 melhores europeus desta competição. Para mim não está entre os 5 melhores. Portanto, não acho nenhum absurdo que o Flamengo consiga empatar com o Chelsea. Mas acho que o Chelsea tem condições de fazer mais gols em cima do Esperança. Galvão Bueno deixou seu comentário dizendo: bela estreia do Flamengo no Mundial de Clubes. 2-0 no Esperance, da Tunísia. Com gols de Arrascaeta e Luiz Araújo. Para dividir a liderança do grupo com o Chelsea. Na sexta, eles se enfrentam pela primeira colocação. Dá para encarar. Eu acredito. Diga lá. Se você gostou do vídeo, já deixa o dedão no like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Tamo junto.